Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós semanalmente estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar a respeito da melancolia. Sabeis porque vossa vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Acreditai no que vos digo e resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo, agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Estamos vivendo momentos muito complicados no planeta e é muito comum percebermos um estado de melancolia generalizado no planeta, no nosso país. O nosso país, que sempre foi conhecido pela alegria, um país muito alegre, brasileiro sempre foi considerado um povo muito feliz, muito alegre. Inclusive o brasileiro está mudando. Imaginem o resto do mundo, países que já eram considerados carrancudos, como os russos, os alemães, os dinamarqueses, suíços, suecos, pessoas que sempre foram mais introspectivas, estão extremamente melancólicos. Os índices de pessoas dando cabo da própria vida têm aumentado muito devido ao estado melancólico. Como é explicado aqui, no Evangelho, essa sensação de melancolia, uma tristeza contínua, acontece em decorrência do peso da matéria. O corpo espiritual é algo que pesa muito. É como se estivéssemos presos dentro de um casulo. Nosso espírito ele se expande no universo. E quando estamos aqui encarnados, é como se estivéssemos vestindo uma roupa ensopada, pesada. Então, a sensação de cansaço, a sensação de como se estivéssemos nos arrastando. Durante o sono é o único momento que o nosso espírito tem a liberdade de sair um pouco e passear e rever, às vezes, algum espírito que já desencarnou, ou amigos conhecidos de outras encarnações, familiares que já não estão mais aqui, ou que já foram seus familiares em muitas outras vidas, nossos familiares em muitas outras vidas. Durante o sono, muitas vezes nós temos essa oportunidade. Isso quando estamos com um espírito mais elevado e com uma boa vibração. Caso contrário, infelizmente, ou nós ficamos grudados na matéria, no corpo, não saímos, às vezes por medo de obsessores, de ataques espirituais, a gente fica próximo do nosso corpo físico por medo, ou podemos, infelizmente, sair e visitar lugares ruins.
lugares em que as pessoas fazem uso de drogas, ou que as pessoas, lugares que tenha abusos, né, de toda ordem no campo sexual, ou até o espírito se agrupa para jogos, quando são espíritos viciados em jogo, todo tipo de compulsão. Dependendo da forma como o espírito está ou encarnado aqui na matéria, é o que ele irá fazer depois quando ele está dormindo, que é um ensaio da morte. O sono é um ensaio da morte. Então, alguns livros espíritas, eles relatam que é importante que nós percebamos como nós dormimos para saber o que iremos encontrar depois do nosso desencarne. Esse estado melancólico, além de ter essa questão de nos sentirmos aprisionados à matéria, temos também, muitas vezes, o peso do karma, o peso das provas, que são desafiadoras demais. E, às vezes, a gente não está suportando lidar com as adversidades. E aí, por falta de fé, por falta de conexão espiritual, nós nos entristecemos, ficamos num estado melancólico, num estado apático. O único remédio para a melancolia, primeiramente, é a aceitação. Aceitar que estamos encarnados, aceitar que viemos com uma missão. Não somos missionários, mas temos uma missão em relação a nós mesmos. Os missionários têm missões em relação à humanidade. E nós temos uma missão em relação à nossa individualidade, à nossa história. Então, todos temos uma missão. Só que, devido à nossa pequenez, a nossa história, a nossa missão tem a ver com a nossa evolução, com a nossa encarnação. Então, é aqui que está a nossa missão. Quando temos a possibilidade de programarmos a nossa reencarnação, nós viemos com algumas tarefas, com alguns comprometimentos espirituais. E aí, quando a gente se depara com a possibilidade ou até com a responsabilidade do que nos comprometemos, nos sentimos tristes. Então, nós precisamos primeiro aceitar que não tem como fugir. Temos que lidar com as provas e expiações. Depois da aceitação das provas, buscar a fé. Porque normalmente essa melancolia está atrelada a um sentimento de birra, né? De indignação, de não aceitar a vida que vivemos, ou com quem vivemos, ou como vivemos. Sou pobre demais, sou doente demais, tenho problemas nos meus relacionamentos demais, tudo a gente acaba achando que é demais. E aí gera esse estado apático e melancólico. Então, temos que entender que, como o Chico já declarou várias vezes, nascemos onde deveríamos, com quem deveríamos, com o propósito que deveríamos. Todos nós, desde o bebê que está com dias, com meses, até o idoso, todos estamos no ambiente que deveríamos estar. Passamos pelo que temos que passar. A questão é a fé. Alguns lidam com leveza, outros com indignação. Foi algo que nós comentamos, inclusive, no nosso evangelho familiar dessa semana. Nós comentamos sobre algumas pessoas que ficam, às vezes, nos faróis, vendendo balas, em situação de não ter as pernas, de ter metade do corpo somente, estão com um sorriso no rosto, fazendo o seu trabalho de vender as balinhas, de ter o seu ganha-pão, e estão contentes. Não tem uma estrutura de base, não tem uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um fisioterapeuta, muitas vezes não tem essa condição, mas estão ali, de forma digna, passando pelo que tem que passar. Então, nós precisamos olhar para isso. Se temos um problema, sabermos que, primeiro, somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que estamos passando é herança de um passado. Nos propusemos a vir para essa vida para resgatar e para resolver algumas coisas. Não como punição, mas como aprendizado.
E às vezes aprender dói um pouquinho, mas nós precisamos trabalhar isso em nosso espírito, através de uma fé, e de uma certeza que nada está aleatório, nada acontece por acaso, não estamos soltos no universo sem uma lógica, existe uma lógica no universo, e a nossa história também segue uma lógica. Importante também ressaltar que quando a gente está muito melancólico, ou qualquer estado de emoção que a gente esteja sentindo, de alegria, tristeza, euforia, são faixas vibratórias que a gente está naquele momento. E pela lei da atração a gente acaba atraindo espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Então, quando estamos muito melancólicos, vamos atrair também irmãos na mesma sintonia, com os mesmos sentimentos. Então, a importância de perceber esse momento e tentar se fortalecer. De que forma? Pela prece. Uma prece bem sentida, uma prece, sabe, aquele momento que a gente senta, fica sozinho e vamos tentar conversar com Deus de uma forma bem harmoniosa, bem amorosa. Isso vai trazer energias positivas, energias de força, de fé, que vai fazer a gente vibrar numa faixa mais acima, né? Uma faixa mais positiva. Isso faz com que também atraia os irmãos mais positivos. Tudo isso nos auxilia nesse momento que estamos passando, né? Todos passamos por essa situação. Seja um problema financeiro, seja um problema de doença, mas foi como a Cris mesmo falou, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Não existe injustiça. Nós sempre falamos isso aqui. Deus é amor e justiça. Então, Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem para a gente se não fosse necessário e que também fosse útil ao nosso aprendizado, né? Então, nesse momento de melancolia, quando nos sentimos mais tristes, mais aborrecidos, tentar fazer uma prece, elevar o pensamento a Deus, agradecer pelo momento que estamos tendo de aprendizado, porque tudo é gratidão, agradecer sempre. Exatamente. E a melancolia, ela é prima irmã da revolta. Então, às vezes, nós nos revoltamos com a vida que vivemos, com as pessoas com quem convivemos, e a revolta, ela, como ficamos internamente, é um sentimento interno de revolta, e nós não manifestamos, nós entristecemos. Nós ficamos em estado de melancolia, um estado mais apático. Isso não ajuda em nada, porque a gente acaba lutando contra Deus. A melancolia é uma forma de rebeldia, em que eu não aceito a vida que eu possuo. Eu não aceito nem a minha própria existência. Na verdade, eu não queria nem ter, muitas vezes, nascido. E antes de nascer, eu pedi muito, muitas vezes supliquei para reencarnar, para minha evolução. Porque quando eu estou na matéria, eu esqueço. Eu tenho um véu de esquecimento e eu esqueço meus compromissos. E quando eu desencarno, eu vejo tudo que eu preciso acertar. E aí eu quero acertar um monte de coisa. A espiritualidade, os irmãos que nos ajudam no processo reencarnatório, eles inclusive nos orientam. Não dá para você fazer tanta coisa não. Se comprometa com pouca coisa, porque quando chega lá, você não vai aguentar a bagagem. E mesmo vindo com pouca coisa, mesmo assim, nós passamos a existência inteira melancólicos, ou tristes, ou apáticos, revoltados com a vida que levamos, revoltados com Deus, indignados com Deus. Somos herdeiros de nós mesmos. Como o Sérgio disse, a prece é um remédio, uma técnica, é um meio, é uma forma de nos conectarmos com Deus e apaziguarmos nosso coração. Mas nós precisamos nos responsabilizar pelas questões em que estamos passando. E às vezes é na própria existência, não é nem coisa que a gente trouxe, não. Nessa mesma existência nós vamos repetindo erros e quando nós nos deparamos com um problema, nós ficamos indignados, que estamos passando por um problema provocado por nós mesmos. Então, vamos agradecer,
a Deus pela possibilidade de estarmos encarnados e aproveitar ao máximo a encarnação. Prestem atenção que poucas pessoas querem ter filhos, que a quantidade de casais que querem ter filhos está cada vez mais reduzida. Até pouco tempo eram 2, passou para 1, e agora é muito comum nós percebermos casais que não querem ter filho por opção. Então imagine, estamos cheios de coisa para resolver, para evoluir, e não tem casal, não tem famílias querendo receber. O que nós vamos fazer? Aproveitar ao máximo essa vida para resolver as coisas que a gente tem para resolver. Aliviar um pouco o nosso karma. Então aproveite o dia a dia, fazendo sempre como Santo Agostinho, revisando o nosso dia, revisando aquilo em que nós estamos errando e aquilo que nós podemos melhorar. Passe o seu dia em revista. Isso é uma forma de também não ficar triste, não ficar melancólico, porque você começa a reconhecer os seus vícios de comportamento, seus vícios emocionais, e você vai se resolvendo como pessoa e espiritualmente. É isso aí. Agora nossas vibrações, novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz, de perseverança, fé. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos reunidos junto a Ti e podermos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Sintam-se envolvidos, abraçados pelo Mestre Jesus. Vibremos pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desrespeito entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos velhinhos nos asilos. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos lares. Te pedimos, Mestre, pela Tua proteção, que esta energia de amor e luz possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso país, de todo o planeta Terra. Pedimos proteção aos nossos familiares, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, parentes e amigos. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos dela beber, nos fortalecer, transformar a nossa melancolia em fé, em perseverança. Pedimos essa semana em especial pela aniversariante Maria de Fátima Pereira, que vai completar 71 anos. Essa senhora que nos acompanha há tantos anos, todas as semanas. Então vamos vibrar em muita saúde, em muita luz para ela. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Dona Maria de Fátima, nossa seguidora, que está sempre compartilhando, curtindo, que ela tenha muita saúde, muita fé e perseverança. Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Gratidão pelos seguidores em nossa página, a Hora Vibração Espiritual, pelas curtidas, por estarem nos seguindo, por compartilharem, e continuamos com a nossa corrente de fé e de amor, pedindo pela paz no planeta, pelos conflitos no Oriente, pelos conflitos na Europa, para que haja, na América do Sul, para que haja paz, para que haja lucidez entre os seres humanos, para que nós possamos preservar o que Deus criou. Não é, amor? É isso, amor. Por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.